Olá, eu sou o professor Diego Marques e nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu criei um método que já ajudou dezenas de profissionais a projetarem máquinas do zero. Então deixa eu te contar um pouquinho dessa história, tá? Mas antes de eu falar, eu vou falar resumidamente de onde eu vim, tá? Para quem não sabe o meu nome inteiro é Diego José Rodrigues Marques, sou de Itajubá, Minas Gerais, filho do Assis, da dona Dulce e, e casado há 16 anos com a Suelen, tá? Suelen Marques, amor da minha vida. Sou pai de dois adoráveis filhos, a Clara e o Francisco. E de onde eu vim? Eu vim de uma família simples, classe média baixa, né? Estudei até o colegial na Fundação Bradesco, que na época era uma escola para crianças carentes da região. É, e eu sempre sonhava, né, desde criança, ser desenhista, mas não do tipo técnico, né, que eu nem conhecia, mas artístico. Então eu queria desenhar paisagens, casas. E passando um pouco para frente, com 16 anos, eu entrei no Senai como aprendiz de mecânica. E apesar de não ter facilidade com desenhos, eu tinha paixão, né? Eu era muito esforçado, tinha paixão para essa parte de desenho, mecânica. E eu não ligava de estudar porque eu gostava, né? Eu gostava e eu acordava 5 horas da manhã, só para vocês terem uma ideia, para poder aprender no Telecurso 2000. Então lá no Senai eu fiz 3 cursos técnicos lá: aprendizagem, curso técnico de mecânica, informática industrial. E eu me esforçava bastante, né? O problema é que eu tinha dificuldade, né, com desenhos técnicos. E na época que era mão livre, né? Na época que eu comecei era mão livre. E mesmo assim eu amava desenhar, aprender cursos, por exemplo, conteúdos de mecânica, né? Eu praticava muito apostilas do Senai, Cacilas, Protec, assuntos da base mesmo, né? Elementos de máquinas, processo de fabricação e principalmente desenho técnico. Então, em um dos cursos técnicos que eu fiz, eu comecei a ter aulas de AutoCAD e foi aí que o jogo mudou para mim, né? Como eu tinha facilidade, um pouco de facilidade no computador, eu aprendi muito rápido a ferramenta e tudo que eu tinha estudado e dedicado, as disciplinas da base que eu falei, começou a fazer sentido para mim. Então nessa época a cobrança era grande lá em casa e no trabalho para eu estudar, fazer uma faculdade. Então eu ingressei num curso de tecnólogo de automação industrial. O curso era bom, mas confesso que eu não me encontrei nessa área, tá? Era a área muito voltada à eletrônica. Então eu terminei essa graduação em 2007 e nesse meio tempo eu mudei de empresa, né? A empresa que eu trabalho hoje. E eu entrei atuando como ferramenteiro, no mesmo cargo que eu trabalhava. Então no período de 2007 e 2010 eu parei de estudar, porque tinha nascido a minha primeira filha, claro, e me dediquei inteiramente nessa época à família, né? Porém, eu comecei a ficar estagnado na ferramentaria, não consegui evoluir profissionalmente, e foi então que veio, né, uma crise de 2009. Quem é mais dessa época lembra, né? Mandaram muita gente embora, e eu percebi que era inevitável ficar desempregado, porque eu era um simples ferramenteiro, eu não me destacava. Apesar de trabalhar certinho, não me destacava. Não tinha especializado em nada. Então eu estava totalmente perdido, né, nessa época, não sabia o que eu ia fazer. E foi aí que eu pensei, o que eu gosto de fazer de verdade, né? É de desenhar. Né? Aí eu lembrei, né, dessa época que eu gostava de mecânica e gostava de desenhar. E essa realmente foi minha praia. Então eu comprei uma revista de AutoCAD, aquelas que vinham com CD, pessoal, com software, né, para praticar em casa. Então eu comecei a pegar alguns desenhos de máquinas para copiar, né, e detalhar em CAD 2D. Então reacendeu, né, em mim a vontade de desenhar. Então comecei a projetar pequenos dispositivos em 2D mesmo, né, baseado no livro do Protec, Senai. Então eu estava muito feliz com o AutoCAD e eu pensava que não tinha nada melhor que isso. Então foi então que eu conheci o Inventor, um software paramétrico 3D que na época ainda já era muito legal e ainda é, né? Muito bacana. E eu fiquei muito empolgado. Fiz todos os tutoriais, apostilas que me emprestaram. Então foi então que eu tive uma ideia lá no trabalho, né? Tinha um programa na empresa que eu trabalhava que os funcionários davam ideias e melhorias e gastavam um prêmio com isso. E então pensei
detalhar em casa todas as ideias dos meus amigos, né? Assim eles apresentavam suas ideias para mim de forma clara e didática, e eu desenhava para eles, né? Para eles apresentarem, e eu adquiri experiência como desenhista. Então foi um ano fazendo esses modelos. Mas valeu a pena. Em 2010 eu fiz um recrutamento, né, para vaga de desenhista de máquinas, e eu passei, fui para o setor de engenharia de máquinas. E eu achava que eu ia abafar, né, e logo ia passar para projetista, né, que era o meu sonho. Mas eu levei um baque, né, logo percebi que não sabia nada de desenho, principalmente de projetos. Então, mesmo com um ano fazendo projetos, né, eu tive que aprender, né, novamente os fundamentos de projetos, de desenho, croquis. Então eu fazia diariamente, pessoal, fiz muito croquis. Então nessa época eu comecei a perceber novamente a importância dos conhecimentos da base, né, desenho técnico, materiais, processo de fabricação. E eu fui evoluindo, né? A gente vai evoluindo com o tempo, e, e fui aprendendo né, a projetar. E em 2012 eu comecei a projetar algumas coisas já, né? Começava a projetar alguns dispositivos, coisas pequenas, algumas ferramentas. E todo aquele conhecimento que eu tinha evoluído, né, junto com a prática, foi começando a fazer sentido, e eu comecei a conectar com a prática. Comecei a projetar pequenos dispositivos, né, acompanhava na fabricação, descia lá embaixo. Eu tinha cavaco no pé, né, você lembra, pessoal? Então tenho uma boa experiência no chão de fábrica, isso não era problema para mim. Mas eu não sabia como que começar um projeto, né, um projeto grande de máquina, não sabia nem por onde começar. Eu não sabia, eu fazia na tentativa e erro, tá? Eu tinha muita dificuldade em aprofundar em assuntos mais técnicos, né? E essa dificuldade me levou a fazer uma engenharia, né, para suprir essa necessidade teórica que eu tinha. Então eu ingressei na engenharia mecânica em 2014. Foi uma ótima faculdade particular aqui da minha cidade, mas nessa altura do campeonato eu já tinha dois filhos pequenos, dava um pouco de trabalho, né? Então não foi fácil aí conciliar família, emprego, faculdade. Foram 5 anos de muita relação. Por conta disso, eu não fui o melhor aluno que eu poderia ser, tá? E também não culpo a instituição por isso. Eu tive ótimos professores. Então, cursando engenharia, eu me tornei projetista, né? Eu realizei finalmente o meu sonho, né? Mas mesmo assim eu percebi que, mesmo estando dentro de uma multinacional e cursando uma engenharia, eu não conseguia linkar a teoria que eu aprendia em sala de aula com a prática da indústria. Então, grande parte disso foi minha culpa, com certeza, né? Tava sem tempo, né? Mas também eu penso que o sistema educacional estava um pouco desatualizado, tá? Esse é o meu jeito de ver. Mas enfim, formei em 2018, e já em 2019 eu tornei engenheiro de projetos de máquinas, já fui para o cargo engenheiro, né? Então já projetava máquinas, já participava de projetos, subconjuntos, é, eu entrei muito a fundo em ferramentas de estampo também, tá? Fiz cursos aí específicos nessa área. Então eu evolui bastante, né, nessa época. Mas mesmo assim eu não sabia estruturar um projeto de máquina do zero. Então eu não me sentia preparado aí para os desafios, problemas do dia a dia. Resolver problema eu não conseguia assim desenrolar muito fácil. Então, em 2019 eu resolvi fazer uma pós-graduação presencial em projeto mecânico em Taubaté. Foi a melhor escolha profissional que eu fiz. Nesse momento o jogo começou a mudar, né? Apesar do sacrifício de ir todo sábado em Taubaté de ônibus durante 1 ano e meio, esse esforço valeu a pena, né? Eu fiz muito network aí com os colegas de classe, conheci professores fantásticos, e um ano, e um especial, né? Um professor em especial, que é o professor Roque de Moura. Ele viu em mim, né, um potencial que eu nem mesmo sabia que eu tinha. Então eu comecei a publicar artigos científicos, trabalhos acadêmicos com ele. Comecei a pegar gosto para essa área também. E em 2020, logo que eu terminei a pós-graduação, o professor Roque me chamou para ministrar as aulas de projetos de máquina
né, na pós-graduação daquela universidade. Aceitei, né? Aceitei com muito medo, mas aceitei e, e sempre gostei, né? Porque eu sempre gostei de explicar as coisas para outras pessoas, mas eu não me via como professor, né? Eu vou ser bem sincero. Eu gosto de explicar, gosto de. Realmente eu sou um explicador nato, mas professor eu não me via. E eu acho que eu puxei um pouco, né, da minha mãe, que era professora, o meu pai também é um excelente conselheiro, né, onde ele trabalhava. Mas eu era um pouco tímido, né? Apesar de não aparecer, eu era um pouco tímido de falar com o público, né? Então eu tive que vencer essa timidez e também vocês imaginam tudo que eu tive que estudar, né, e me atualizar para falar com credibilidade aí de projetos de máquinas para os alunos de pós-graduação. Então esse medo quase me paralisou nessa época, mas eu fui vencendo, né? Eu fui vencendo isso e eu pensei, vai com medo mesmo, né? O que eu tenho a perder? Então se eu não souber alguma resposta, depois eu corro atrás. Então eu tinha certeza que eu não ia ser o melhor professor, mas sim o professor mais comprometido e com mais comprometido com os resultados dos meus alunos. Isso eu tinha certeza que eu ia ser. Então, eu tinha 6 meses, né, para preparar todo o curso de projetos, e era muito desafiador na época. Foi então que nessa época eu comecei a criar a metodologia que levava o aluno a aprender projetos de máquinas do zero. Mas primeiro eu queria testar comigo, antes de passar para os meus alunos. Então eu comecei um projeto de máquina no meu trabalho, e era uma ideia nova, uma ideia inovadora. Então eu utilizei o passo a passo desse método que eu criei em aula para elaborar um projeto do zero. Esse método que eu elaborei em aula, vírgula, né, pessoal? Porque eu elaborei ao longo dos meus 20 e poucos anos de experiência, né? Então eu elaborei ao longo dos meus 20 anos, com prática e teoria, tá? E hoje eu aplico essa metodologia nos meus projetos e também nos projetos dos meus alunos. Deu muito resultado. Eu consegui finalmente projetar máquinas, agora eu consigo, tenho segurança, e repliquei, né, esse método aí com os meus alunos, que além dos meus resultados, eles obtiveram também muitos resultados aí, muitos projetos, fizeram projetos do zero, tá? Após aí essa, essas aulas, né? Então, eu levo, realmente, hoje eu posso falar que esse método aí leva o aluno a projetar máquinas do completo zero. Tá bom, pessoal? Vocês podem conferir ali os depoimentos, né, no YouTube, dos meus alunos transformados. É isso, pessoal. Contei um pouco aí, um resumo, tá, da minha história profissional, e da procedência do meu método que eu utilizo no curso Projeto de Máquinas Raiz. Até a próxima.